Eu cumprimento a todos na santa, gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu quero relatar aqui a respeito da ressurreição. A ressurreição que todos vão ressuscitar. E a Bíblia deixa bem claro a respeito disso. Em Mateus, capítulo 27, versículo 52 até o 54. Vamos ler o que diz a Bíblia. E abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam fora ressuscitando. E saiu do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. E o centurião que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós observamos que a palavra está dizendo para nós que quando Jesus foi sepultado, a sepultura, muitas sepulturas se abriram. Ressuscitou todos os santos que havia morrido naquele tempo, ressuscitou. A Bíblia vai dizer para nós que esses homens, mulheres, deram uma volta na Jerusalém. Eu começo observando a palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito de ressurreição, nós temos que lembrar de Estevão. Estevão foi apedrejado, Estevão sofreu por anunciar e pregar a ressurreição. Estevão estava ensinando nos seus ensinamentos que todos os dias ia ressurgir, que todos aqueles que descessem à sepultura ia ressurgir. Mas acontece que o que Estevão estava pregando estava prejudicando os judeus, os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Então, nós sabemos que Estevão foi perseguido, Estevão foi apedrejado por causa de anunciar a ressurreição, que todos haviam de ressurgir do sepulcro. Nós observamos que o texto está dizendo aqui para nós que acontece o que Estevão havia ensinado, explicado em Jerusalém. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que há muitos sepulcros foi aberto ali, houve tremor, e várias portas de sepulcro que era selado com pedra, essas pedras caíram quando deram este tremor, e eles saíram para fora e andaram na Nova Jerusalém. Nós vamos observar que havia centuriões ali, e esses centuriões conheceu muito daqueles que haviam velado, muitos daqueles que eles ajudaram a sepultar. E a Bíblia vai nos dizer que esses homens ficaram espantados. E diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Porque eles estavam sepultando Cristo. Quando nós começamos a observar esta palavra, muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, vai dizer que esses homens tiveram uma vida normal e depois voltaram a ser sepultados novamente. Eu não acredito dessa forma. Por que eu não acredito? Porque a Bíblia vai me dar uma outra visão. A Bíblia vai me levar em um lugar mais profundo das Escrituras, ensinando para nós que o homem está destinado a morrer somente uma vez. Daqui a pouco nós vamos ler lá.
Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nós vamos observar que a Bíblia vai estar relatando para nós que a ressurreição que ocorreu em alguns fatos da Bíblia, outras pessoas tiveram vida normal, quando a pessoa não foi velada e quando as pessoas não foram sepultadas. Mas a partir do momento que a pessoa foi velada e foi sepultado, a Bíblia vai nos levar em um profundo mistério, de a qual, uma vez que o homem morre e ele ressurge do sepulcro, ele não volta mais para a sepultura. Mas então, irmão Ismael, me explica para mim aonde é que estão essas pessoas que ressurgiram ali em Jerusalém, que o sepulcro foi aberto e eles andaram pela cidade de Jerusalém. Esses homens estão em um lugar chamado Seio de Abraão. Assim como existe um lugar semelhante ao inferno, que não é um inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado, assim também existe um lugar semelhante aos céus, habitação de Deus, que não é o céu, um lugar chamado paraíso, conhecido como Seios de Abraão. Creio eu que toda a fé e convicção e com bases na Bíblia Sagrada, que esses homens estão nos seios de Abraão. Irmãos, então você quer dizer que todos vão ressuscitar? Todos vão ressuscitar. Pessoas que viveu em adultério, em prostituição, todos. Apóstolo Paulo, em um dos seus ensinamentos, ele nos ensina que nós ganharíamos um corpo incorruptível, um corpo de glória. Uma para a honra eterna e o outro para a desonra eterna. Apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, ele chega a dizer, na sua palavra, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, porque se nós formos para o texto bíblico no capítulo 7 de Atos Apóstolos, no versículo 28, no capítulo 8 de Atos Apóstolos, a partir do verso 1, nós vamos ver que o homem que condena Estevão ao apedrejamento é o apóstolo Paulo. As vestes de Estevão foi jogado no pé de apóstolo Paulo após ele ser apedrejado. Estevão foi apedrejado até a morte. Ele sofreu por ensinar, por pregar a ressurreição. Nos dias de hoje, nós não vimos em cima do altar alguém anunciar a ressurreição. O arrebatamento da igreja, sim, o arrebatamento da igreja é real, ele vai acontecer, o dia e a hora nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas existe uma outra linhagem a qual não os cristãos, os pastores, os homens que estão de frente para ensinar o povo, para explicar ao povo, eles não tenham anunciado o que Estevão estava anunciando. Estevão anunciava com amor frequentemente a respeito da ressurreição. Se eu não subir no arrebatamento, se você não subir no arrebatamento, vim descer à sepultura, eu tenho toda a convicção, plena fé de anunciar para você, independente da sua condição, você vai ressurgir dos mortos. Você vai ressurgir dos mortos, uma para a vergonha eterna e o outro para a desonra. Uma para a desonra e outros para a honra. Eu quero dizer para você que a Bíblia traz duas linhagens
bênção em maldição. Aqueles que não estão debaixo da bênção, automaticamente está debaixo da maldição. A Bíblia não nos condena. A Bíblia não condena a humanidade. A Bíblia é um livro de advertência. Ela diz, se você for por este caminho, você vai ser salvo. Mas se você pegar o outro caminho, você vai ser lançado nas trevas exteriores. Você vai ser lançado no lago de fogo. Então, esse sim é um parâmetro do adjetivo de advertência. Ela está nos advertindo do que nós devemos fazer, do que nós devemos tomar posse da Bíblia para a bênção ou para a maldição. Você está tomando posse da Bíblia para a bênção ou para a maldição? Há muitas pessoas que dizem assim, após eu morrer, você pode pegar meu corpo, jogar no mar, lançar no fogo, em qualquer lugar. Não me importo. Depois que morreu, acabou. Você acha? Você acha mesmo que morreu, acabou? Você acha que essa inteligência, essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de reflexão, essa capacidade de Deus ver, aconselhar os seus filhos o que é bom, o que é ruim, essa capacidade de planejamento de vida, essa capacidade de enxergar as coisas, você acha mesmo que isso pode ser totalmente destruído para a terra? Você acha mesmo que a sua história acaba na sepultura? Você acha mesmo? Escuta aqui. Eu era incrédulo, não acreditava em nada, até que um dia o Espírito Santo bateu no meu coração. E ele bateu, e ele entrou, porque eu estava fragilizado. Estava passando por um momento difícil. Eu tinha recebido uma condenação. Estava para ser julgado a respeito de tráfico de droga por um crime que eu cometi. Então, quando o Espírito Santo veio, eu estava num sofrimento tremendo, e ele bateu, meu coração abriu, porque ele estava frágil, e eu recebi esta palavra. E eu tenho plena convicção e fé, a sua história, ela não termina na sepultura. Deus me revela algo aqui. Escuta aqui. Após o seu espírito ser retirado do seu corpo e a tua alma, você acha que é o seu corpo que sente dor? Você acha mesmo que a dor, saudade, sentimento parte do seu corpo? Não. A dor, sentimento parte da alma. Uma vez que o corpo se separa da alma e do espírito, você pode cortar, retalhar, ele não vai gritar, ele não vai se revidar, ele não vai se alimentar. Sabe por quê? Porque o que fazia ele movimentar, o que fazia ele se alimentar foi retirado, que é a alma e o espírito. E uma vez que o corpo se separa da alma e do espírito, ele é simplesmente uma massa que possa ser consumido pela terra. Mas e aí? Aonde vai a alma? Aonde vai o espírito? Nós aprofundando nos mistérios da Bíblia, a Bíblia vai nos garantir que existe dois lugares que a humanidade pode se encontrar. Um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento, de sofrimento, e um lugar chamado Seio de Abraão, aonde muitos salvos e santos possam estar ali. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que estão no Hades ainda há de passar por um julgamento do juízo final para ser lançado no fogo do inferno, aonde ali estará os principados das trevas e os anjos decaídos. A Bíblia vai nos dizer que
O inferno não foi preparado para a humanidade. O inferno foi preparado para Satanás, para os principados das trevas. Mas o ser humano, na sua ganância, mas o ser humano olhando somente para o seu ego, está deixando que as maldições que estão profetizadas sobre a Bíblia acontecem sobre a vida dele. Escuta aqui, existem duas profecias na Bíblia. Eu vou citar primeiro a profecia da maldição e depois eu vou citar a profecia da bênção. Zacarias profetiza que o nosso Senhor seria vendido por 30 moedas de prata. Uma profecia de maldição. Mas a Bíblia não descreve o nome de quem havia de vender o mestre. Mas o nome do homem que não vigiou e deixou a profecia da maldição se cumprir sobre ele é Judas Iscariote. No livro de Isaías, no capítulo 53, a Bíblia vai nos dizer uma profecia de bênção. Eis que uma virgem conceberá um filho, a qual será o salvador da humanidade. A Bíblia não escreve o nome da mulher, mas a Bíblia vai nos dizer que a mulher que estava preparada para que essa profecia acontecesse, chama-se Maria. Uma profecia de bênção e uma profecia de maldição. Nenhuma profecia havia nome relatado nela, mas as pessoas que abrem a oportunidade para maldição e a oportunidade para uma bênção, são revelados o nome delas. E nos dias de hoje, nos nossos dias, não é diferente. Há profecias de bênção e há profecias de maldição. Eu quero te perguntar com toda a humildade, qual profecia que está sobre a sua vida? A da bênção ou da maldição? Qual profecia que está se cumprindo na sua vida? A de Judas Iscariote ou da Virgem Maria? Qual profecia dessa? Escuta aqui, eu quero dizer para você que a ressurreição é algo sério que foi anunciado por apóstolo Pedro, falando sobre um corpo de glória que seria que nós ia ganhar um corpo incorruptível. A salvação é algo sério que foi anunciado por Estevão, um dos maiores pregadores da ressurreição. Foi Estevão, foi por isso que ele foi apedrejado, que a palavra dele era virtuosa. Quando eles condenaram a Estevão, eles pediram para que eles fossem de ouvido tampado, para que não pudesse ser enganado pela palavra anunciada pela boca do Estevão. Só que Estevão não estava enganando ninguém. Ele era cheio do Espírito Santo, revestido do poder de Deus. Então não havia possibilidade das pessoas ouvir ele sem haver convenção. Eles ouviam e se convertiam. Irmão Ismael, mas em que parte eu entro nessa história? Em que parte entra os que ressuscitaram ali no momento da crucificação de Cristo, no sepultamento, no capítulo 9, no versículo 27 de Hebreus, está escrito assim: é como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos que apareceram. Segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. E aonde é que se cumpre o que nós acabamos de ler aqui? Eles apareceram mais uma vez sem pecado. Quem é que apareceu na Bíblia sem pecado? No texto 27, versículo 22 de Mateus, está anunciando que os santos ressurgiu da sepultura, que os santos ressuscitaram.
O texto está dizendo para nós aqui que eles apareceram pela segunda vez. Quem é que apareceu pela segunda vez? Os que ressurgiram da sepultura lá em Jerusalém, no dia que sepultaram. Mas a Bíblia está nos dizendo que é lícito o homem passar pela morte uma vez. E aonde é que estão esses homens? Como havia dito anteriormente, esses homens foi transladado para os seios de Abraão. Escuta aqui. Se nós não alcançarmos o arrebatamento, nós vamos ressurgir da sepultura. Nós vamos levantar para a honra eterna da sepultura. Nós vamos ressurgir, Cristo há de nos chamar. E todos vão ouvir a tua voz e vão sair da sepultura. Se nós formos para o livro de Apocalipse, nos revela que corpos vão se levantar do mar, do rio, da sepultura, aonde quer que for, corpos vão se levantar. Um para a honra eterna e o outro para a desonra eterna. Apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, ele chega a dizer que eu não sou digno que me chama de apóstolo, porque eu condenei um justo. Eu condenei aquele que estava anunciando a palavra da salvação, aqueles que estavam ensinando a respeito da ressurreição. Escuta aqui, meu irmão. Escuta aqui, minha irmã. A sua história começa aqui e não termina aqui. Ah, irmãos, então quer dizer que eu tenho oportunidade após a morte? Não. Nós estamos caminhando na Terra e a Terra é considerada como o vale da decisão. É aqui que eu vou decidir para onde a minha alma, para onde o meu corpo celeste vai me conduzir. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos traz revelações profundas que todo ser humano vai agir na sua sã consciência, ou seja, tudo que você faz aqui hoje, tudo que você passa aqui hoje, isso não será apagado da sua memória após a ressurreição. Isso não será apagado da sua memória após você ressurgir. A Bíblia nos diz claramente a respeito disso. Meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, nós não temos visto mais pastores anunciando ressurreição. Pastor anunciando que nós iremos levantar da sepultura. Muitas pessoas dizem assim, eles ficam falando que Jesus vai voltar. Eles ficam falando que Jesus vem. Desde a minha tataravó, da minha bisavó. Ele não veio, ele não voltou. Mas uma coisa é certa, a sua bisavó não está aí, a sua tataravó não está aí, como meu pai também não possa estar aqui mais, nem a minha mãe, mas eu quero dizer para você, a sepultura, a morte é mais certa do que nunca, e a Bíblia está anunciando que está destinado o homem morrer somente uma vez. Somente uma vez. Esse é o ensinamento de Cristo para com as nossas vidas. Esse é o ensinamento do Senhor para conosco. Se nós descermos à sepultura, o Senhor nos arrancará de lá. Todos vão ressuscitar. Todas vão ressuscitar. Umas para a honra eterna e outra para a desonra eterna. Eu quero dizer para você, muitos não querem pagar o preço. Para anunciar a palavra da ressurreição tem que haver renúncia. Esses charlatão, esses homens que estão ganhando vida no evangelho, esses homens que estão comendo do bom e do melhor, escuta aqui, esses homens são charlatão.
não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra do Senhor, não tem compromisso com o verdadeiro evangelho de Cristo. Escuta aqui, eu estou anunciando essa palavra por amor, pelaquilo que Cristo fez por mim. Eu não ganho 1 centavo para anunciar a palavra e nem quero ganhar nenhum centavo, mas eu ganho algo aqui que o ouro e a prata não pode pagar, que nenhuma moeda no mundo pode pagar. Eu ganho fôlego de vida. Eu ganho mais tempo aqui em cima da terra para anunciar esta palavra. Eu já era para ter morrido há muito tempo. Quando eu fui preso, eu passei por 2 rebeliões na cadeia. E o Senhor me livrou. O Senhor me guardou. Escuta aqui. Eu anuncio esta palavra porque esta palavra é fiel e verdadeira. Você que se diz sem credo, que não acredita em Deus. Um dia eu fui dessa forma. Um dia eu não acreditava em Deus. Eu achava que a Bíblia era feita por mão de homem. Eu achava que a Bíblia simplesmente era um regulamento global para que todas as famílias, que todas as pessoas pudessem viver regrada por ela. Mas não. Quando eu vou para a Bíblia Sagrada e começo a meditar a respeito das profecias de Isaías, a respeito das profecias de Zacarias, eu vejo que essas profecias demoraram 4 séculos para acontecer. 400.000 anos se passaram, mas as profecias se cumpriram. Quantos que aguardaram a profecia e não puderam lhe alcançar? Mas nem por isso ela caiu em terra. Nem por isso ela deixou de acontecer. Quando Deus chama Abraão e fala com Abraão que toda a descendência dele seria abençoada, ele está falando de mim e de você. Todos aqueles que têm a fé, que crê no Senhor Jesus, que guarda a palavra da salvação, é descendência de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Irmão Ismael, mas e o povo hebreu? Que antes era hebreu, agora é Israel. Nós somos o povo da fé, representado por Abraão, porque somos regenerados e comprados pelo Cristo Jesus, os que ressurgiu entre os mortos. Todos aqueles que são filhos da fé, é filho de Abraão. Temos nosso pai como Abraão. Agora, se o nosso pai é Abraão, devemos trazer conosco os ensinamentos de Abraão. Devemos trazer conosco aquele que nos constituiu filhos de Deus, que é Cristo Jesus. Ele morreu para que pudesse nos dar direito de ser chamado de filhos, de filha. Não me vem com essa conversa que Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro para querer o coração do homem. Deus quer nós de corpo e alma e espírito. Essa matéria podre há de cair e sumir na terra. Mas a alma e o teu espírito vai ganhar um novo corpo para habitar. E o que é que você vai fazer com esse corpo? Você vai pegar esse corpo para ser atormentado, junto com o principado das trevas, no lago de fogo, sofrendo? Você acha que Satanás vai ser o governo lá? Você está enganado. Satanás lá vai ser réu. Satanás lá é réu. Nenhuma autoridade, nada ele poder fazer lá, porque ele lá também será réu. Ele vai ser lançado lá por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O que é que você vai fazer com o teu corpo de incorruptível? O que você vai fazer com um corpo
Você vai adorar a Deus, preciais o céu? Tudo aquilo que tem preparado para nós, o nosso Cristo Jesus? Ou você vai pegar esse corpo para ser condenado? Ou você vai pegar esse corpo para sofrer atormentadamente? Onde a Bíblia nos ensina e fala conosco que lá o fogo não se apaga e nem o bicho não morre? Ou você vai pegar esse corpo e vai viajar na viagem de João, aonde cada dia o salvo e o santo será apresentado algo novo no céu, algo maravilhoso. Cada dia nós vamos descobrir algo que vai nos motivar cada dia mais e mais no céu, nas mansões celestial. Nós estamos aqui porque aqui é o vale da decisão. Não cabe meu pai nem minha mãe decidir para onde eu vou. Não cabe teu pai nem tua mãe decidir para onde tu vai. Cabe a você. Cabe a cada um, a nós mesmos. Cabe a cada um trilhar o nosso próprio caminho. Escuta aqui. Eu sou um homem que trabalho de sol a sol. Sou pedreiro, bombeiro, eletricista e pintor. Trabalho na construção civil. Sustento a minha família. Deus não me deu oportunidade à toa, não. Eu estou anunciando esta palavra aqui por algo que Jesus já fez por mim. Eu não aguardo nada. Já aconteceu sobrenatural na minha vida. Já aconteceu algo que eu não tenho nem como explicar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não pode ficar de fora das promessas, dos projetos de Cristo, das profecias de bênção, das profecias que acolhem a humanidade. Venha, venha, venha cada dia mergulhar nesse livro de mistério que é a Bíblia Sagrada. Para que você não fique enfadado, eu já vou parando por aqui. Que Deus abençoa e conforte o seu coração. Comenta aí, posta o seu comentário, envia esse vídeo para uma pessoa que é ateu, que é incrédulo, para uma pessoa que não acredita em salvação. Você envia esse vídeo. Peça a ele para ele analisar com bastante atenção. E se você quiser que eu anuncie algo, que eu falo das grandezas dos mistérios da Bíblia, pode escolher capítulo, versículo, passagem, pode escolher o assunto. Eu farei de tudo para estar explicando detalhadamente num período mais curto possível. Amém? Que Deus continue abençoando o seu coração, em nome do Senhor Jesus, que hoje convenha a salvação entrar na sua casa por intermédio de Cristo Jesus.